começar, hein? O negócio é o seguinte, nós temos a grande oportunidade, agora nesse período, de aproveitar esse momento incrível. Acabamos a festa de Pêssar e a partir de Pêssar nós temos 49 dias de contagem para chegar à data máxima do calendário judaico, que é a entrega da Torá, Shavuot, em Shavuot. E os nossos Chachamim estabeleceram uma contagem todo dia que chama-se Sefirat HaOmer, que é uma coisa incrível. São 7 semanas, 7 vezes 7, que vão fazer 49. Nós hoje vamos falar um pouquinho dessa noção de tempo. Vamos falar por que essa contagem ela é progressiva e não regressiva. E nós vamos falar das qualidades de 3 personagens. Temos 7 semanas, tem 7 personagens. Nós vamos falar de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov e o que eles representam. Nós vamos falar que Abraham é Hesed, que Yitzhak é Gevurah, que Yaakov é Tiferet, e vamos chegar a conclusões fantásticas. Hoje eu vou falar sobre os crocodilos, sobre o cemitério, sobre a pena de ganso e sobre os Jogos Olímpicos. E começamos. Primeiro eu tenho que explicar uma coisa para vocês, o que é o tempo. A noção de tempo. O tempo no judaísmo não é que nem no mundo goi. Por quê? Porque quando você chega no fim do ano, você chega e fala Feliz Ano Novo. E quando chega o Rosh Hashanah, o que a gente fala? Shana Tová. O que quer dizer Shana Tová? Ano novo. Ano bom. Não tem Feliz Ano Novo. Tá certo? A gente fala às vezes Shana Tová u Metukah. Certo? Vocês sabem por que a gente fala Shana Tová u Metukah? Alguém tem uma ideia? A senhora tem, dona Nete? Eu tenho um ano doce. Mas e daí? Como assim doce? Um ano que tenha mais coisas boas do que... Escuta, Shana Tová, o ano é bom. E eu te faço uma pergunta, é possível que Hashem faça alguma coisa que não é bom? Não, Então o que eu preciso falar que seja um ano doce? É tudo bom. E aí vem a resposta. Shana Tová ou Metukah, para você entender que é claro que Hashem faz tudo o que é bom, mas que Ele dê para a gente o privilégio e o mérito da gente apreciar e sentir que Ele seja doce. É tudo o que Ele faz é bom, mas que a gente possa interpretar isso como doce é um presente. E o judaísmo então não tem ano novo. O tempo no judaísmo é uma coisa que é circular. Eu vou falar melhor, eu já explico. O tempo no judaísmo é uma espiral. É uma coisa que gira, mas vai subindo. O que quer dizer? Quer dizer que durante o ano eu passo por estações, que nem um trem. Eu passo pela estação Pêssar, eu passo pela estação Shavuot, pela estação Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, e eu passo nessa estação, e quando eu paro nessa estação, eu consigo me beneficiar com tudo que tem nessa estação. Que nem quando eu vou para o Jordão, eu tenho um ar puro. Então, quando eu quero receber um ar puro, uau, vamos para Campos. Quando eu quero receber uma festa da liberdade, eu vou parar na estação Pêssar. Quando eu quero receber a sensação da Torá, do ensinamento da Torá, eu vou parar na estação Shavuot. Então, a gente vê que o ano é como se fosse um trem girando e ele para nessa estação. E quando eu paro nessa estação, eu me beneficio com todo mundo que já parou nessa estação, durante todos os anos. Então, eu sei que quando Am Israel recebeu a Torá no Har Sinai, eu tenho essas condições que se repetem quando vai chegar Shavuot, que é a entrega da Torá. E quando eu estava em Pêssar, eu sim sei que eu estou nesse momento aproveitando da festa da liberdade. Mas ela não gira sempre o tempo todo. Então ela gira, faz um círculo e sobe. E aí sobe. Então quando eu faço essa viagem durante o ano, por isso que eu falo Shana Tová, ele não é nova. Eu estou no mesmo ano, no mesmo círculo, mas eu vou evoluindo.
E eu quero que seja bom. Essa noção do tempo que tem no judaísmo. Em função disso, nós, entre Pesach e Shavuot, temos que melhorar nossas características. O povo de Israel saiu do Egito no grau 49 de impureza, quando saíram do Egito. E eles têm que chegar a um grau bom, quando vão receber a Torá. A que grau de pureza eles vão chegar? Ao grau 49, o máximo que tem é 49, na verdade o máximo é 50, mas 50 é praticamente impossível ser atingido por enquanto. Mas agora eu não entendo uma coisa, eu estava no grau menos 49, e eu quero chegar no grau mais 49. Então mesmo se eu trabalho um dia, quando eu trabalho um dia, eu trabalhei um dia, eu passei do 49 para 48, menos 49 para 48. Então, como que em 49 dias eu posso passar de menos 49 a mais 49? É uma pergunta ou não é? Como é que é possível? E aí a gente aprende uma coisa fantástica. Você, quando você resolve se aproximar e melhorar suas características, você dá um passo e a Hashem dá outro passo para você. Então, que em 49 dias eu acabo fazendo praticamente 2 passos por dia, e aí sim eu chego no grau 49 de pureza, quando nós vamos receber a Torá. Genial, né? Para isso, eu preciso melhorar minhas características. Não é fácil melhorar as características. Você tem que saber que você vai mexer com algumas coisas básicas. Tem 7 características básicas que elas, durante a semana, se misturam com outras 7. As 7 são Hesed, que vai ser bondade, vai ser Gevurah, que vai ser a rigidez, vai ser Tiferet, que é a Torá, vamos ter o personagem de Moshe Rabbeinu, vamos ter o personagem de Aaron, vamos ter o personagem Yesod Yosef, e vamos ter o rei, David. E esses 7 personagens vão se misturando e fazendo com que a gente possa melhorar 49 características em 49 dias. E é uma chance fantástica. Para isso, nós vamos começar hoje a aprender um pouco desses personagens. Abraham, ele é o quê? Ele é Hesed. O que quer dizer Hesed? Hesed quer dizer bondade. Está escrito Olam Hesed Ibaneh. O mundo se sustenta pela bondade. O que quer dizer essa frase? Olam Hesed Ibaneh. Já ouviu falar dessa frase? Olam Hesed Ibaneh. E eu explico. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo com uma dose de bondade já fixa. Olha, vocês sem fazer nada, vocês vão receber uma dose de bondade. Só que Ele criou um mecanismo, Ele criou um gatilho. Ele falou assim, cada vez que um ser humano aqui na Terra, ele fizer um ato de bondade, lá em cima, automaticamente, vai disparar um gatilho que vai liberar uma dose de bondade extra. Não para você, mas para o mundo. Então você faz um ato de bondade para uma pessoa, de repente uma pessoa no Japão não vai ser atropelada. Ela vai ganhar essa dose extra de bondade. E isso que a gente chama que o mundo se sustenta pela bondade, e nós temos que aprender a usar essa característica que nós vamos falar um pouquinho dela. Eu conto um pouquinho que Abraham Avinu, ele tinha uma casa. Ele tinha uma casa que tinha 4 portas, que ele convidava todo mundo para almoçar, para jantar, e ele evitava que a pessoa fizesse muito trabalho para entrar direto na casa dele. Mas ele começou o seu maior ato de bondade, sabe com quem? Com a mulher dele. Como chama a mulher de Abraham? Sarai. E está escrito assim na Torá. Está escrito que Sarai, que era sobrinha dele, era estéril. Está escrito assim. E logo no passuco seguinte, está escrito... Eu estou fazendo isso de propósito, para vocês saberem aqui, que eu estou com um celular, porque se vocês tiverem um celular, eu vou pedir para vocês desligarem. Porque você sabe o que o Rabino Pesachron ele fala? Ele fala, saibam vocês,
que se vocês tiverem um celular, a menos que você estiver esperando uma ligação de Hashem, desliga ele. Tá certo? Então eu aqui falei isso daqui, eu vou fazer com vocês daqui, tá aqui. Abraham Avinu, está escrito que ele tinha a sobrinha dele e a sobrinha dele era estéril. E logo depois está escrito que ele casou com ela. Nossos sábios explicam uma coisa genial. Abraham Avinu, antes de casar com Sará, sabia que ela era estéril. E ele pensou, uau, com quem que essa mulher vai casar? Sabe o que? Eu vou casar com ela. E aí, logo depois que ele faz esse ato, Hashem fala com Abraham. E fala, começa uma perashá que é Lech Lecha. Saia daqui do teu quintal natal e vai para o lugar que eu vou te mandar. Ele é a personificação da bondade. E pode falar, dona. Desculpa. Pode falar. Mas como que ele ficou sabendo? Ah, essa aqui é uma pergunta excelente. Sim, ele ficou sabendo, mas eu pensava que a senhora ia me fazer uma outra pergunta que eu não vou responder agora. Ele ficou sabendo, ponto. A Torá está lá, mas não é o caso, tá certo? Tanto é que está escrito depois que ela era acará, que ela era estéril. E apesar disto, aos 89 anos, ela ficou grávida. Milagre dos milagres. Genial. Abraham Avinu é o personagem Hesed. E vou explicar melhor. Não sei se vocês lembram, há uns mais ou menos 8, 9 anos atrás, teve um grande problema entre a igreja e o mundo islâmico. Que um pintor dinamarquês, ele desenhou a caricatura de Maomé, e isso daqui causou um problema imenso. Começaram a queimar igrejas em todo o mundo. Os muçulmanos começaram a queimar. E aí, sabe qual foi a única solução? A única solução para eles fazerem as pazes foi quando o Papa, na frente de todo mundo e câmeras de televisão, falou: escutem, nós não podemos estar brigando, afinal, somos todos filhos de Abraham. E Abraham foi o ponto de ligação para que façam as pazes. Saibam vocês que no mundo não existe personalidade mais famosa no hit parade das personalidades que Abraham Avinu. Ele é realmente uma coisa assim gigante. Agora, o que é o Hesed? O que é o Hesed? As pessoas pensam que Hesed, então, é talvez dar alguma coisa para alguém, dar dinheiro. Isso aqui é tzedakah, não é Hesed. Hesed da bondade é você dar para o outro. Você pode dar o teu tempo, um tempo de qualidade. As pessoas querem conversar, querem falar. Você ter a paciência de escutar. Só escutar já muda tudo. Você pode fazer com que a pessoa ache alguma coisa, você ajudar ela. E você sabe o que você pode fazer de Hesed, que é genial. Você pode incluir essa pessoa na tua tefilá. Você rezar por ela. E aí nós temos uma grande vantagem. Está escrito que a pessoa que faz tefilá para a outra pessoa, reza para que a outra pessoa consiga alguma coisa, essa pessoa, se ela precisar também desta mesma coisa, vai ser beneficiada primeiro e com qualidade. É interessante, né? A pessoa, por exemplo, sei lá, quer casar, então ela pensa no outro amigo que precisa casar, e aí está rezando por ela e ela vai casar primeiro. Ela vai se beneficiar, porque a Hashem entende que quando você abre mão, e esse que é o ponto, quando você abre mão dos teus princípios, dos teus objetivos primeiro para pensar na outra pessoa, uau, funciona. E agora eu explico para vocês a grande chance que tem quando vocês vão num casamento e vocês pedem para a noiva: dá uma brahá, fala alguma coisa. Por que será que funciona? Tem uma ideia, Luiz Felipe? Tem? Pois saibam vocês. Você já pegou o brahá de uma noiva uma vez? Várias vezes. Várias vezes. Pois saibam vocês
que o dia mais feliz de uma mulher, normalmente, é quando ela está embaixo da roupa e que ela lá nesse momento, ela está se realizando. Esse momento que é o mais feliz, se ela consegue esquecer dela, da felicidade que ela tem, e ela pensa na outra pessoa, uau, Hashem, não tem jeito dele não atender o pedido dela. Olha, ela está no melhor momento da vida dela e apesar disso ela está abrindo mão. É uma coisa incrível, fantástica. Eu vou explicar uma coisa que vocês têm que entender. Não é fácil a pessoa fazer receitas. E as pessoas, às vezes, que querem receber, também não é fácil elas aceitarem não receber. Elas acham que as outras pessoas têm que dar, as outras pessoas têm que dar. Mas elas esquecem que elas têm que fazer um esforço para isso. E eu explico. Você fazer o esforço para conseguir alguma coisa é muito importante. E as pessoas às vezes esquecem de agradecer, esquecem de ter uma coisa que se chama gratidão, hakarat hatov. Saibam vocês que a gratidão é uma das características mais nobres do ser humano. A gratidão é o mecanismo que transforma o receber em dar. Quando você aprende a ser grato, apesar de você estar recebendo, você está dando. Porque não dá para imitar as características. A gente a vida toda está recebendo. A gente recebe de Hashem vida, a gente recebe respiração, tudo que a gente precisa. Como que a gente pode retribuir? Com uma só coisa. Aprenda a, no momento que precisa, ter a hakarat hatov. Mesmo se a situação é difícil, você passou por momentos difíceis na sua vida, muito difíceis, e de repente você está bem. Por que lembrar do passado? Por que falar, não, mas eu sofri muito tempo? Uau! E para isso eu conto a história do crocodilo. Ronnie é filho de um empresário médio, mas ele não está satisfeito. Ele quer ser grande, ele quer ser rico. E ele vai vendo umas oportunidades e ele foi até pedir um conselho para o rabino. Ele falou, olha, primeiro negócio que você vê, você vai fazer. Então tá bom. E ele pega, primeiro negócio, ele pegou, comprou um jornal e ele vê lá um anúncio. Vendo crocodilos. 40 crocodilos a um preço especial que era a $3.000 cada crocodilo. Falou, meu, $3.000 cada crocodilo, 40 crocodilos, a $120.000, eu vou comprar agora os crocodilos, como é que é? E ele falou, mas é uma coisa absurda, eu não sei o que é isso. Mas olha, o rabino falou, eu vou comprar. E na hora, ele decide que vai comprar, ele liga para a Austrália, e na Austrália informam que lá, eles estão pagando cada crocodilo, pela pele que tem, tudo que tem, pagam $5.000. Então ele imediatamente percebeu, olha, eu vou gastar 120, mas vai estar 200, eu vou ganhar $80.000. E ele faz o negócio e dá certo. E ele abre uma empresa em que vai ser baseada no crocodilo. E ele começa a ganhar dinheiro, mas muito dinheiro, muito. Tanto que ele falou, sabe o que? Eu vou querer dar uma oportunidade para uma pessoa também poder crescer. E ele tinha em Beverly Hills uma piscina, mas ele fez uma piscina daquelas lindas, sabe? Era 50 metros de um lado, 10, tinha cascatas, e ele, qual que era o business dele? Crocodiles, tá certo? Opa! Então ele está lá e ele fala, sabe o que? Ele colocou os crocodilos presos numa jaula, mas na piscina, tá certo? E ele faz uma festa. Ele faz uma festa e convida várias pessoas, aquelas que estavam precisando de dinheiro, realmente. Então na festa, e tá do bom e do melhor, e de repente ele chega e fala, escutem aqui eu tenho na minha mão
A primeiro negócio que eu fiz, eu acabei recebendo $200 mil. E eu quero dar uma oportunidade para vocês. E quem me fez ganhar esse dinheiro, por incrível que pareça, são os crocodilos. Eu proponho para vocês, eu tenho aqui uma piscina. Aquele que atravessar essa piscina, os 50 metros, ele vai ganhar os $200 mil. Eu vou só avisar, eu tenho os crocodilos e eu vou soltar os crocodilos. Vocês vão ter que nadar do outro lado e vencer os crocodilos. É uma grande chance. Uau! Ele está lá e todo mundo estava super contente que ia ganhar $200 mil. E de repente ele vê quem vai cair, quem não vai cair. Então, é só ir. E de repente nada, o silêncio absoluto. Quando de repente um homem na piscina começa a nadar. E ele começa a nadar e começa a nadar. E de repente chega um crocodilo e ele para o crocodilo. E para o crocodilo. Pá! E ele está indo, está nadando 30 metros. E tá! E ele sai sangue aqui, sai cá. E pá! Pá! E ele está indo. E ele chega no final, 50 metros. Ele dá um pontapé no crocodilo e sai ensanguentado, mas vivo. E ele recebe os $200 mil. E nessa hora, ele chega e perguntam para ele: escuta, como é que você fez para fazer essa façanha? E ele responde: quem foi esse que me jogou nessa piscina? Quem foi este que me jogou nessa piscina? Escutem, aprendam. Ele já tinha passado o mal. Já passou. Agora que você bateu com todos os crocodilos, aproveita dos $200 mil e não reclama do que passou no tempo atrás, do tempo que você sofreu. Agora você está aqui. É claro que alguém te jogou. Foi a maior oportunidade da tua vida, meu amigo. Você conseguiu, você podia morrer, claro, mas olha, você encontrou forças que você não sabia que tinha. Uau! Esse é um dos pontos. Crocodiles. Você tem que saber que você tem que saber aproveitar e agradecer cada momento que a Hashem te dá e transformar isso em Hakarat Tov. E uma característica que se chama gratidão. Eu vou agora fazer uma brahá e vou explicar para vocês. Cada vez que eu faço uma brahá, eu tenho uma oportunidade. Eu normalmente poderia ter problema para beber o café. Não é todo mundo pode ter trazido um café, que foi servido muito bem, me serviu, foi muito bem. Escutem bem, nesse momento, eu posso falar brahá por qualquer motivo, mas eu posso também exercitar o músculo da gratidão. A gente não nasce com essa característica, a gente exercita ela. E eu falo agora brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Eu passo para uma segunda característica de um segundo personagem. A primeira semana foi todo Abraham. O segundo personagem se chama Isaac. Estamos na semana dele. Hoje é o dia 11 do homem. Então acabou a primeira semana, são 7 dias. E hoje temos 7 dias e uma semana e mais 4 dias, 11. Por que a gente fala uma semana e 4? E hoje nós temos o quarto personagem. Temos Abraham, Isaac, Yaakov e Moshe. Hoje é o dia de Isaac com Moshe. Tá certo? Vocês entenderem que é outra característica. Mas a característica de Isaac, ela é genial. A característica de Isaac é o rigor, a pessoa sem dúvida, a pessoa também aprender a rezar. Isaac, ele rezou quando ele veio para receber a mulher dele, que era Rivka. E ele tinha uma dureza muito grande. E ele, apesar de ser duro, quando ele foi para Akedat Yitzhak, porque Abraham, seu pai, recebeu a ordem: leva teu filho único, teu filho Yitzhak, e leva a ele que você vai sacrificar ele. Ele ficou sabendo e ele aceitou. E ele não teve medo de oferecer o pescoço para ser cortado. Não teve medo.
Sabe quando que ele vai ter medo? Uma vez na Torá está escrito que ele vai ter medo. Quando? Ele queria dar a bênção para seu filho Esav, que era um rachá, era um malvado. Ele manda esse filho buscar alguma coisa para ele comer, ele ia caçar. Enquanto isso, a mãe de Esav, a mãe de Yaakov, que é Rivká, mulher de Isaac, sabe que a berahá tem que ser para Yaakov, para o homem da verdade. E ela fala: escuta, meu filho, você vai receber essas berahá, essas bênçãos, no lugar do teu irmão. E ele fala: mas será eu posso fazer isso? E a mãe obriga ele. E ele vai a Yaakov, ele se disfarça. Esav era peludo, ele coloca uma roupa que também era peluda. E ele vai receber a berahá do seu pai Yitzhak. Yaakov é o tzadik. Esav é o rachá, é o malvado, tá certo? Pra você saber, Yaakov é o tzadik. E aí Yitzhak dá a berahá e está satisfeito. Ele inclusive cheira a roupa e fala: olha, é um cheiro do paraíso, do Gan Eden. E logo depois que ele sai Yaakov, quem entra? O irmão Esav. E Esav chega e fala: pai, eu já trouxe agora a tua comida. Fala: mas como você trouxe minha comida? Eu já recebi a comida, inclusive eu dei a berahá já para alguém que saiu. E Esav, ele grita: o quê? Como você pode ter feito isso? Não é possível. Então Yaakov me roubou a berahá. Nesse momento está escrito na Torá que Yitzhak teve muito medo. Pahad Yitzhak. Muito medo. Como é que é possível que ele tinha tido medo? Ele ofereceu o garganta, não teve medo. E agora vai ter medo porque está lá o Esav? Explica o nosso sábio um negócio genial. Nesse momento Yitzhak, que era de dureza e que queria fazer com que, sabe o que? Eu vou ajudar Esav para ele ver se ele melhora, e vou deixar Yaakov, que ele já é de Torá, se virar e se esforçar. Ele percebeu que ele ia cometer o maior erro da vida dele se ele tivesse dado as berahot, as bênçãos para Esav. E aí ele teve medo do erro que ele podia cometer na vida dele, do erro da missão que ele tinha nessa terra. É isso que ele tinha medo. Pá! Não da vida dele ou de outras coisas, mas de fazer a coisa certa. E ele vai ensinar uma coisa genial para a gente. Ele vai tirar que aqui a gente, com a gente mesmo, precisamos aprender a ser fortes, mas realmente fortes, a romper barreiras. Vocês têm que saber uma coisa: Abraham, Yitzhak e Yaakov colocaram os trilhos necessários para que a gente pudesse andar com muita facilidade. É como se hoje você vai imaginar a rede ferroviária já está pronta, mas quando não tem nada, não tem jeito. Então eles colocaram os trilhos e nós somos vagões que a gente está andando nesses trilhos. Mas eu quero que vocês sejam, em vez de vagões, eu quero que vocês sejam locomotivas. Locomotivas! Eu sei, pode tampar, né? Locomotiva, se eu explico. Para eu explicar isso, eu vou usar uma história que eu admiro ela. História verídica e genial. Uma das provas mais nobres que tem no atletismo é a prova de 1 mile, 1.600 metros, 1 milha corrida. É uma das coisas que realmente impressionam e tem grandes histórias sobre isso. E por volta mais ou menos de 1940, 1938, um homem consegue a marca fantástica de 1 mile em 4 minutes e 1 segundo. Em 4 minutos e 1 segundo. Uau! E quando ele fez isso, todo mundo falou: mas é impossível, está no limite máximo da capacidade humana. O homem não consegue correr abaixo de 4 minutos, 1 milha, 1.600 metros. E durante, escutem bem, mais do que 14 anos,
todo mundo repetia: é impossível para um homem baixar essa velocidade. É impossível. E foi indo, até que, em 6 de maio de 1954, de passagem 3 dias antes de eu nascer, que eu nasci no dia 9, 3 dias antes, tem uma corrida. E nós temos um corredor que ele treinou, e treinou, e treinou. Ele se chama Roger Bannister. Roger Bannister em inglês. Hoje ele é chamado Sir Roger Bannister. Faleceu agora, 3 de março de 2018. Roger Bannister treina e treina, e ele quer quebrar a marca invencível de 4 minutos. E nesse dia, estádio lotado, todo mundo assistindo, na Inglaterra, e ele corre e dá o máximo dele. Quando ele dá o máximo dele, ainda não tinha aqueles cronômetros que informavam na hora qual que era. Então era tudo estudado e calculado. Quando vai ser anunciado o resultado, ele chega: temos a honra, temos o orgulho de falar que o senhor Roger Bannister percorreu a milha, os 1.600 metros, na marca de 3. Quando ele falou 3, o estádio todo pulou, era abaixo de 4. 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos. 6 décimos abaixo dos 4. Uau! E foi uma festa, vocês não imaginam. Todos os jornais na época, abaixo de 4, feito impossível, uma coisa incrível. Como é que é possível uma coisa dessa? Abaixo de 4, é um super-homem. Ele tinha quebrado a barreira. É genial ou não é? O silêncio é proposital. Escutem bem. Escutem bem o que eu vou falar. 26 dias depois, 26 dias depois, um outro corredor, Lander, quebra de novo e faz abaixo. E nesse ano, 24 corredores fizeram a corrida abaixo de 4 minutos. Isto que é a informação que eu quero passar para vocês. A barreira de 4 minutos estava na cabeça das pessoas. Não estava na vontade de fazer as coisas. 14 anos falou: é impossível, então é impossível. Quando um quebrou, passou a ser possível todo mundo. Hoje, o recorde são 3 minutos e 48 segundos, para vocês saberem, uma coisa assim. Está bem abaixo dos 4. Mas o mais importante não é isso. O que eu quero transmitir para vocês em função dessa midá, que é Yitzhak, Gevurah e a força que você tem. A única barreira de verdade que você tem é você. Se você aprender a tirar a barreira que te impede de você ser grande, você vai ser. É uma coisa genial. Podem procurar para vocês entenderem. Sir George Bannister. Ele é o rigor. E é a reza também. Para você ser uma pessoa rigorosa, você precisa de um esforço muito grande. Mas não existe rigor total. Qual a prova que eu tenho que não existe rigor total? Você ser muito duro. Hashem deu uma dica pra gente. Genial! Eu quero falar para vocês que ela é genial, desse nosso personagem Yitzhak, que é o rigor puro. Se fala muito pouco de Yitzhak Avinu na Torá, sabiam? Se fala muito de Abraham, muito de Jacob, mas de Yitzhak não fala muito. Pois saibam vocês, para você aprender que o rigor não pode ser muito e total, Hashem, na sua bondade infinita, colocou no nome dele o fato que não pode ser muito rigoroso. Como é que ele chama? Yitzhak. Sabe o que quer dizer Yitzhak? Quer dizer sorriso.
Sorriso! Ele, apesar de rigor total, ele é a imagem do sorriso. Vocês sabem que uma vez por mês a gente faz uma coisa que se chama Birkat Levaná, a bênção da lua. Quando a gente acaba de falar ela, é recomendado você olhar para uma pessoa que chama Yitzhak. Por quê? Porque ela é o semblante do sorriso. Apesar do rigor, você tem que saber que você tem umas coisas muito doces que podem ser exploradas disso. Nós tivemos aqui duas qualidades interessantíssimas. Tivemos o Hesed, tivemos a Gevurah e a força, o que ela pode te dar. Só uma coisa que eu quero falar para vocês e explicar bem. Yitzhak, ele deu a Brahá para seu filho Yaakov. Eu tenho uma pergunta aqui. Por que foi necessário que Yaakov Avinu fizesse toda essa trama para pegar a bênção do seu pai Yitzhak? No fundo, quem é que dá a bênção? Quem dá as bênçãos? Quem é? Hashem. Então por que ele não pediu tefilá e falou Hashem me abençoa? É verdade ou não? Seria uma pergunta, e não precisa ficar duvidando se ele enganou o irmão, não enganou o irmão, enganou o pai. E este é o ponto que eu quero explicar para vocês. Yitzhak Avinu, apesar de rigoroso, ele, em relação a Hashem, ele se considerava o quê? O quê? Zero! Ele se considerava nulo! Então, quando a bênção vinha de Hashem e vinha por Yitzhak e depois ia passar para Yaakov, qual era a resistência que Yitzhak fazia para que essa berachá não passasse inteira? Não tinha resistência nenhuma. Quando passa por um homem que se anula na frente de Hashem, a berachá vem direto de Hashem. E aí a gente entende, uma berachá que vem através de uma pessoa grande, Yitzhak Avinu, que se anula na frente de Hashem, é mais importante que uma berachá que vem direto de Hashem. Porque veio de uma pessoa que já se anulou. Meu pai se anulou na frente de Hashem, eu quero a berachá dele. E daí nós aprendemos um negócio fantástico, que eu quero explicar isso para vocês. Isso aqui quem fala é o Rabino Citric. E é uma coisa para pensar. Tem muitos rabinos que vêm e que a gente vai pedir berachá, eu vou pedir berachá. Ah, eu vou pedir berachá para esse rabino. Cada vez que vier um rabino e que te falarem, vai pedir brahá, e ele, eu vou te dar uma brahá, e sobretudo se tiver pagamento no meio, não é para pegar essa brahá. Essa pessoa oferece resistência em relação à brahá de Hashem. Não é um Yitzhak Avinu que está dizendo. Agora se vem, foi para o Rebbe de Caleb, ele vem, ele se anulou, ele se anula. Você pode pedir uma brahá. Agora, esses que vêm, olha, esse é um cabalista importante, grande. Saibam vocês, dessa história nós aprendemos da onde que podemos pedir brahá. É genial. Eu não vou repetir isso em outro lugar, só para vocês. Estamos aqui em comitê pequeno e eu estou falando isso para vocês. Essa é a característica que a gente aprende de Yitzhak. Não acreditar que basear na brahá de uma vida que você está falando, mas no tudo tem que estar uma brahá. Depende, é isso que eu quero te explicar bem. Você procurar uma brahá de um homem humilde e simples que está aqui para se anular na frente de Hashem é brahá. Claro que você pode pegar a brahá de qualquer pessoa, pode pegar a brahá de uma mãe, de uma avó, de uma pessoa idosa. Nenhuma brahá é para ser excluída. Mas, se você vai de propósito, porque esse homem aqui ele dá brahá e funciona, e ele se acha que ele é o dono, ele é o Bala Brahá, não é muito bom. É isso que eu quero te explicar. Ele pode até funcionar, eu quero explicar, mas não funciona do lado correto. É controverso e eu não vou me estender. Passo para outro ponto, genial, para vocês saberem. Eu passo para esse personagem que se chama Yaakov. Yaakov, ele recebe de um lado o avô, que é Chesed, bondade absoluta, e de outro lado Yitzhak, que é um rigor muito grande. Dá para viver com bondade absoluta? Não dá. Mesmo a pessoa que é totalmente bondosa, ela acaba, sabe, não tendo
o discernimento necessário para você equilibrar. E uma pessoa também que vai ser rigorosa absoluta também é prejudicial. E aí vai nascer esse personagem que se chama Yaakov. Yaakov está escrito que era Tam Oshevo Ali. Ele era um homem íntegro e ficava estudando a Torá. Ele é o símbolo da Torá. Ele é o símbolo da Torá. É o único personagem que foi atacado por um anjo. Quando ele sai do sogro dele, que se chamava Lavan, e ele vai encontrar seu irmão Esav, ele fica com medo, fica sozinho, e aí vai ter uma luta com um anjo. E ele vai vencer esse anjo. A pergunta é, esse anjo ele representa o Yetzerará, o lado negativo. Por que que esse anjo não foi atacar senhor Abraham Avinu? Por que que ele não foi atacar Isaac? E por que que ele resolveu escolher Isaac para atacá-lo? É pergunta ou não é? E agora eu explico. Escolheu Jacó. Como? Escolheu Jacó. Escolheu Yaakov. Eu falei, sabe, desculpa, Fabi, muito obrigado. Eu me enganei, reconheço aqui, para todo mundo que eu me enganei, eu errei. Eu estou afirmando para vocês que então não. Por que será que o anjo, ele sim escolheu Yaakov? A gente sabe que Abraham recebeu Hesed. Hesed, o mundo todo aceita. Que tenha milhares e milhares, sabe, de instituições de caridade, de várias coisas queremos, é ótimo, tem as instituições de caridade que vocês querem. Ah, Isaac, que é a reza, ele representa a reza, sabe o quê? Que vocês tenham várias igrejas, vários templos, várias sinagogas, rezem à vontade. Yaakov representa a Torá. A Torá é o único instrumento capaz de modificar um homem, fazer deste homem uma matéria melhor. E isso os povos não aceitam. Isso ninguém quer. Que vocês tenham reza, que façam, que cultura, o que vocês quiserem, mas não Torá. Torá não. E esse que é o ponto importantíssimo. E está escrito que quando ele acabou de brigar com o anjo, ele foi vencedor, mas saiu mancando. E por causa disso que está escrito que até hoje não se come o guidanachê, o nervo ciático, o filé mignon. Não se pode comer por causa que Yaakov saiu mancando. Mas logo depois, ele saiu, veio o sol e ele chegou shalem. Ele chegou inteiro. E agora eu explico uma coisa fantástica. Ele é Tam, ele é o símbolo de Yaakov Avinu, que vai inclusive mudar o nome dele depois deste acontecimento da briga com o anjo. Só para vocês saberem, ele vai passar a se chamar Israel. Saibam vocês, que vocês pegarem a palavra numérica Yaakov e vocês, ele venceu o Satan. Se vocês somar Yaakov em Gematria, que é os números em hebraico, Yaakov, e você somar a palavra Satan, ou seja, ele ganhou o Satan e incorporou, dá a palavra Israel. É genial. Ele venceu e virou Israel. Ele virou Israel. E ele é o símbolo de você ser íntegro, inteiro. Nós temos duas coisas que acontecem no mundo. Temos o que a gente chama em hebraico mahloket, brigas, e temos uma outra coisa que se chama shalom, paz. Mahloket vem da palavra helek, um lado. Então mahloket, mahelek, que lado ele está vendo dessa coisa? O que ele está vendo de uma pessoa, por exemplo? Ah, ele é orgulhoso, ele é X. E a palavra shalom vem da palavra shalem, todo. E aí nós aprendemos
Às vezes as pessoas, elas têm um helek, elas têm um ladinho que é ruim, fizeram uma coisa errada, mas enquanto isso, tem 99 coisas que são boas. Vem Yaakov e te fala, aprenda a ver o todo. É claro que se você só ver o mahloket, esse helek pedacinho, você vai acabar com essa pessoa. Mas e aí? Será que ela não fez milhares e milhares de coisas também boas? Você aprende que você tem que saber pesar e julgar uma pessoa como um todo. Não é fácil. A maioria das pessoas, elas olham um pedacinho que aconteceu na vida delas e acham, tô perdida! Vê o todo que a Hashem te dá, o tempo todo. Vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui duas folhas. Eu quero que numa das folhas vocês coloquem tudo de bom que vocês têm hoje. A vida, o fato de você poder acordar de manhã, de você sorrir, de você ter amigos, de você ter coisas para comer, de você poder andar, certo? Eu dou para vocês 30 segundinhos rapidinho de escreverem nessa folha tudo que vocês têm de bom. Tá vendo? Não precisa escrever, só na cabeça. Só na cabeça. E nessa outra folha branca aqui, eu sei que todo mundo, as coisas estão difíceis e que está faltando coisa. Eu quero que vocês escrevam nessa folha o que está faltando para vocês. Você escreveu? Estou falando com você, não com a Fabi, com você. Você escreveu o que está faltando? Você escreveu tudo que você tem? Dona Sheila escreveu? Dona Nete escreveu? Eu faço uma pergunta para vocês agora. Aqui vocês escreveram tudo que vocês têm. Saúde, visão, acordado de andar. E aqui o que está faltando. E eu faço a pergunta, uma de vocês trocaria uma das coisas que está nessa folha para obter essa coisa que vocês não têm? Você trocaria? Alguém trocaria? Uma das coisas que tem aqui, por exemplo, um dedinho. A senhora trocaria um dedinho? Tipo, pela coisa que está faltando? Um dedinho a chave de tabaco. Alguém trocaria? Não. Então o que estamos reclamando nesse mundo? Se nós temos isso e a gente não quer trocar nada, eu quero segurar tudo isso e ainda eu quero isso, que é bem pouco. Uau! Daqui nós temos que aprender. Vocês sabem, eu vou explicar duas coisas interessantíssimas. Que as pessoas, às vezes, elas acham que está faltando coisas. Yaakov Avinu, ele representa a Torá. Tem história. A história da pena de ganso. Opa! Da pena de ganso. Tem um ani, um pobre, um mendigo, uma pessoa muito pobre, que ele está andando e de repente ele encontra uma pena de ganso. Ele encontra a pena de ganso. Uau! Que incrível! Pena de ganso! Eu sei que os ricaços, eles dormem com travesseiros de pena de ganso. E ele pega essa pena. Fala, que incrível! Uau! Hoje eu vou dormir super bem. Realmente, ele chega em casa e sonhando como que ele vai dormir. Ele está indo, vai, e chega lá, ele chega assim numa cama que ele tinha dura lá. E ele tira tudo, só deixa, coloca a pena de ganso. E aí ele dorme sobre a pena de ganso. 4 horas depois ele levanta, todo machucado, vermelho, que essa pena que tinha ainda um cabo tinha machucado ele. Ele fala, não entendo, como é que é possível? Me falaram, esses ricaços me enganaram, o que é isso? Que eles dormem com pena de ganso. E ele quer ter satisfação. E ele não entendia como é que é possível uma pena de ganso. Ele tive a sorte de ter uma pena de ganso. E ele esqueceu uma coisa interessantíssima. Um travesseiro é feito por várias e várias, talvez centenas de penas de ganso. E isso forma um travesseiro. E é o que acontece com a Torá. Na Torá, a pessoa que vai se aproximando, para ela fazer uma mitzvah, é muito difícil.
como que eu vou deixar de trabalhar no Shabbat? Como que eu não vou comer fora? Uma coisinha, não tem nada de problema. E cada mitzvah parece que é uma coisa, é uma pena de ganso, ela vai me machucar inteira. Mas quando você aprende, quando você faz todas as mitzvot, você passa a ter um prazer fantástico. Aí sim você está aproveitando realmente da Torá. Você tem que lembrar dessa história da pena de ganso, e dormir gostoso, fazendo tudo que você pode, usando a força que você tem para poder mudar. Nós falamos várias coisas e eu conto para vocês uma história para terminar. Eu faço um pequeno resumo. Aprendemos primeiro que Sefirat HaOmer nós temos a sacralização do tempo, 49 dias. Depois nós temos que 7 vezes 7 são 49, cada semana tem uma característica, um personagem principal. Abraham, Hesed, Olam Hesed Ibaneh. Se você faz Hesed, você gera um gatilho para que venha mais bondade no mundo. E aprendemos que você dando tem uma maneira de você retribuir. Se você recebe pela gratidão, você transforma o receber em dar. Yitzhak Avinu, nós vimos a força fantástica que você pode ter. Nós vimos como que uma pessoa pode vencer crocodilos e esquecer o bem que isso deu. Passou! Fica relembrando só o passado, as coisas ruins. Você ganhou! Esquece agora que você sofreu. A força de você é a única barreira para você mesmo. Roger Bannister, 6 de maio de 1954, vence 4 minutos e no mesmo ano 24 pessoas fazem isso, depois de 14 anos. Yaakov Avinu, nós vimos o que é você ter que ser a Torá, o que você pode fazer com as coisas. E eu concluo com uma história importantíssima nessa meta, nessa trajetória para a gente melhorar nossas características. Estamos há 200 anos atrás e tem um Talmid do Rebbe de Bobov. E o Rebbe de Bobov tem um aluno. Esse aluno decide que chegou o momento, talvez era nessa época de Sefirat HaOmer, que chegou o momento dele conseguir vencer suas características. E o que ele decide? Fala, olha, eu realmente quero me sentir nada. Eu quero me sentir como se eu estivesse saindo desse mundo e eu preciso melhorar minhas qualidades, minhas características. E ele decide de uma maneira forte, com força e determinada, que ele vai dormir aonde? No cemitério. Ele decide que vai dormir no cemitério. A noite é total, é fria, não tem nenhuma lua, não tem estrelas, escura total. Ele decide, são 11 horas da noite. Ele vai até o cemitério, que era bem afastado da cidade. Ele chega lá, o silêncio é total. Ele abre a porta, o cemitério já faz aquele barulho. Ele entra, todo trêmulo, não enxerga quase nada. Ele decide que ele vai dormir no quarto onde se faz a tahará, a limpagem dos corpos. Antes da pessoa ser enterrada, ela é colocada numa plancha e se limpa esse corpo. Ele falou, é lá que eu vou dormir. E ele vai andando, vai tateando, não está enxergando muito. O silêncio absoluto. Ele tropeça num dos túmulos, mas ele se levanta e ele está realmente tremendo, mas ele está confiante que ele está fazendo um esforço fantástico para melhorar suas características. E ele vem e percebe que está perto desse quarto da limpeza dos corpos, o quarto de Tahará. E ele pega e abre a porta, e a porta aí ela fez. Abriu a porta. E ele, tremendo, e não vê nada, tem nada. Ele vai tateando, e aí ele percebe que está lá o leito. Tem um leito, ele sente o leito e sente o lençol. Ele sente o lençol e ele fala, eu vou dormir. Eu vou pegar a coragem e vou dormir. Quando ele vai subir em cima da cama, ele toca no meio da cama e de repente, tem uma pessoa viva saindo de lá e ele não consegue ver, ele vê um vulto.
um vulto com um lençol, e ele pega e ele começa a correr, e ele começa a correr, vai, socorro, ele começa a correr, e de repente, não sabe o que acontece? O vulto, com um negocinho branco, começa a correr atrás dele, e ele corre, e ele olha para trás, e o vulto, ele corre, e ele cai, vulto, e aí tanto mais que o vulto, ele corria mais que ele corria, até que chega e pega ele chamava bem, e fala assim, olha assim, escuta aí, e para aí, e segura ele assim, e ele todo assim amedrontado, eu tô com muito medo. E o outro fala assim, escuta, você não é o Benny, que é o aluno do Rebbe Bob? Eu sou. Fala, escuta, por que você acha que lá não ia ter um homem, que ia ter um fantasma, um homem morto que vai levantar? Você acha que é o único que vai pensar no seu orgulho total, que você vai ser o único que vai pensar que o local onde que eu posso melhorar minhas características e não me considerar nada é o cemitério? Tem outras pessoas que podem pensar. Às vezes, as pessoas, para tentar melhorar, elas se colocam em posições e acabam continuando a ter aquela arrogância de achar que está fazendo o melhor, e na realidade é o próprio Yetzer Hará que já está trabalhando ele e não vai deixar ele melhorar suas características. Ele vai achar que é um feito fantástico. Os outros também podem. Pense que os outros podem também. Você vai virar uma pessoa mais humilde e vai realmente melhorar suas características profundamente. Foi excelente, muito obrigado. Excelente ter falado para vocês. Tudo de bom. Posso te dar uma dúvida? Pode tirar, dona Fabi. Sobre a questão do medo. Sim. Eu não entendi muito bem o ponto da questão do medo de Yitzhak. Porque ele teve medo. Porque a maioria das pessoas tem medo, ou pela sua saúde, ou pela perda de patrimônio, mas nenhuma pessoa tem medo de errar. Eu fiz essa coisa errada, eu perdi a minha missão na vida. Tanto é que você vai passando o dia, quando você pensou se você fez a tua missão correta ou não até agora? Você já chegou a pensar e teve medo por causa disso, tremeu? Olha, eu tinha que ser melhor, eu não fui, não. Mas você pensa, será que eu vou perder emprego? Será que é isso daqui? Será que é outra coisa? Você pensa em coisas concretas e não nas coisas importantes, não nas pedras grandes que fazem a razão do teu viver aqui nesse mundo. Foi muito obrigado, o Rabino vai entrar e vai falar agora. Tudo de bom para vocês!